Tem uma coisa estranha que acontece de madrugada. A gente deita, apaga a luz. E aí, o silêncio não vem sozinho. Ele traz companhia, traz rosto, traz nome. E tem um nome que eu sei que você já deixou passar pela sua cabeça mais de uma vez. Alguém que você amou de verdade. Alguém que você defendeu quando ninguém mais defendia. Alguém que conhecia o seu cheiro de criança, a sua risada antes de você aprender a se controlar, o seu jeito de chorar quando achava que ninguém estava olhando. E essa pessoa te traiu de um jeito que até hoje você não consegue explicar direito para ninguém. Porque não foi um estranho, foi ela, a sua amiga, a que sabia de tudo, a que jurou que ficaria para sempre. Hoje à noite eu quero sentar aqui com você e falar sobre isso. Não para resolver, não para dar conselho, só para dizer que eu entendo, que essa dor tem nome e que você não está sozinha nessa madrugada. Fica comigo, a noite é longa e essa história merece ser contada com detalhes emocionantes. Tem amizades que a gente não escolhe com a cabeça, a gente escolhe com o corpo, com aquele instinto que ainda não sabe mentir, que ainda não aprendeu a desconfiar, que ainda acredita que o mundo é exatamente do tamanho que os olhos conseguem ver. Eu quero que você feche os olhos por um segundo. Não precisa ser agora, mas em algum momento desta noite, eu quero que você volte lá. Volte para a menina que você era, aquela que corria descalça, que tinha segredo guardado dentro de um caderno com cadeado, que sabia o nome de todas as estrelas que ela mesma inventou, que acreditava, com toda a força do peito, que algumas pessoas ficam para sempre. Você lembra dela? Dessa versão sua, que ainda não sabia o quanto a vida pesa? Eu lembro da minha. E eu lembro também do dia em que eu conheci a minha melhor amiga. A gente tinha o quê? 8, 9 anos? Não importa o número. Importa a sensação. Aquela certeza silenciosa que não precisa de palavras para existir. Aquele olhar trocado que diz, é você. Eu te reconheço. Não sei de onde, mas te reconheço. Amizades assim não começam. Elas continuam de algum lugar que a gente não consegue nomear. E por muito tempo eu acreditei nisso. Acreditei que havia algo sagrado entre duas meninas que crescem juntas, que dividem merenda, dividem segredo, dividem o medo de não ser suficiente, que choram juntas sem explicar porquê, que riem de coisas que ninguém mais entenderia. Eu acreditei que esse tipo de amizade era blindada, que o tempo podia mudar o cabelo, o endereço, o sobrenome. Mas não aquilo. Não o fio invisível que une duas almas que se escolheram ainda crianças. Você também acreditou nisso, não foi? Eu sei que foi. Porque senão você não estaria aqui, acordada nessa madrugada, com o nome dela passando pela sua cabeça como uma música que você não pediu para tocar. A gente acredita. E é exatamente por isso que dói tanto quando a coisa quebra. Porque não é só uma amizade que termina. É uma versão de você mesma que morre junto. É aquela menina descalça que descobre de um jeito brutal que nem tudo que parece sagrado é protegido. Que tem gente que entra na sua vida com o rosto de anjo e sai com tudo que era seu nos braços. Mas eu não quero chegar lá ainda. Ainda não. Antes de falar da traição, eu quero falar da amizade. Porque se a gente não honra o que foi bonito, a gente não consegue entender o tamanho do que foi perdido. E o que foi bonito entre vocês era de verdade. Eu tenho certeza disso. Mesmo que hoje seja difícil admitir. Mesmo que uma parte de você queira reescrever a história toda e transformar ela numa vilã desde o primeiro dia. Porque seria mais fácil, né? Se ela sempre tivesse sido má. Se os sinais sempre tivessem estado lá. Mas não foi assim. Ela foi real. O carinho foi real. Os anos foram reais. E é por isso que a ferida ainda sangra. Não é fraqueza sua sentir isso. É honestidade. É a sua alma se recusando a fingir que o que existiu nunca existiu. Você amou essa pessoa. De verdade. Com aquele amor limpo, sem cálculo, sem condição, que a gente só consegue dar quando ainda não aprendeu a se proteger de tudo. E isso, minha amiga, não é vergonha nenhuma.
é o maior sinal de que você é alguém capaz de amar de verdade, mesmo que ela não tenha sido capaz de honrar isso. Respira. A noite ainda tem muito para nos contar. Tem uma coisa que ninguém fala sobre traição, que ela raramente chega de surpresa. Ela chega devagar, em passos tão pequenos que a gente quase não sente. Como a maré que sobe milímetro por milímetro enquanto você está olhando para o horizonte achando que tudo está igual. E depois, quando a água já está nos joelhos, a gente se pergunta: como eu não vi? Mas a verdade é que você viu. Você só não quis acreditar no que estava vendo. E eu não digo isso para te culpar. Juro que não. Eu digo porque eu conheço esse lugar. Esse lugar onde a gente percebe uma coisa, mas imediatamente encontra uma explicação para ela. Onde a gente sente um frio na barriga, mas convence a mente de que foi só o vento. Você lembra de algum momento assim? Aquela vez que você contou um segredo e ele chegou em outros ouvidos de um jeito que só podia ter vindo dela. Mas você pensou: não, ela não faria isso. Deve ter sido outro jeito. Aquela vez que você precisou dela e ela estava ocupada. Sempre ocupada. Com uma desculpa diferente, mas sempre ocupada justamente quando você mais precisava. Aquela vez que você falou de uma conquista sua e ela sorriu, mas o sorriso não chegou nos olhos. E você viu. Você sentiu aquele vazio por trás do sorriso. Mas guardou isso para você, porque achar mal do sorriso de uma amiga parecia coisa pequena demais para virar problema. A gente guarda essas coisas, a gente dobra, coloca embaixo do tapete, passa por cima e continua andando. Porque a alternativa é demais. A alternativa é admitir que a pessoa que você mais confia no mundo pode não ser quem você pensa que ela é. E isso a mente não aceita fácil. A mente resiste. A mente negocia. A mente inventa. Porque perder uma amiga assim não é só perder uma pessoa. É perder uma testemunha. Sabe o que é uma testemunha? É alguém que te viu, de verdade. Que esteve lá nos momentos que não foram fotografados. Que conhece a versão sua que não aparece em nenhuma rede social, em nenhuma festa, em nenhuma reunião de família. A sua amiga de infância era isso. Ela era a única pessoa no mundo que sabia como você chorava aos 12 anos. Que sabia qual era o seu maior medo antes de você aprender a esconder medo. Que sabia o nome do menino por quem você suspirou e nunca contou para ninguém. Que sabia das brigas lá de casa, das noites difíceis, dos sonhos que você tinha antes de a vida ir te ensinando a sonhar menor. Perder essa pessoa não é como perder uma amiga comum. É como perder um pedaço da sua própria história. É como se alguém arrancasse páginas do seu diário e você ficasse olhando para o buraco onde as palavras estavam. E o pior não é nem a traição em si. O pior é o silêncio que vem depois. Aquele silêncio estranho, onde você pega o celular para contar uma coisa para ela e aí lembra. Aquele silêncio onde você passa por um lugar que vocês foram juntas e sente aquela pontada que não tem nome certo. Aquele silêncio do aniversário dela que passou e você ficou sem saber se manda mensagem ou não manda. E ficou olhando para o celular. E não mandou. E ficou se perguntando se ela percebeu. Esses silêncios pequenos são os que mais pesam, porque a gente aprende a viver sem as pessoas grandes. A gente chora, a gente sofre, a gente atravessa. Mas esses detalhes miúdos da ausência, esses pegam a gente de surpresa toda vez. Mas voltando aos sinais, porque tem um sinal específico que eu quero falar. Um que eu acho que você também conhece. O momento em que ela começou a se aproximar dele. Não foi de uma vez. Nunca é de uma vez. Foi aos poucos. Uma mensagem aqui, um comentário acolá. Uma coincidência de estar no mesmo lugar. Uma risada um pouco longa demais. Um olhar que você fingiu não ter visto. E você sentiu. Aqui dentro, nesse lugar que a gente não consegue nomear, mas que nunca mente, você sentiu. Mas aí veio a voz, aquela voz interna que a gente conhece bem. A voz que diz: você está sendo paranoica. Você está vendo problema onde não tem. Ela é sua melhor amiga. Ele te ama. Para de inventar. E você parou. Você engoliu o que estava sentindo.
Você sorriu na foto que tiraram os três juntos. Você foi para casa e ficou acordada olhando para o teto, exatamente como está fazendo agora. E tentou convencer o seu próprio coração de que estava errado. O coração nunca estava errado. Ele só estava esperando que você estivesse pronta para saber. E quando você soube, a vida nunca mais foi exatamente igual. Respira fundo. Você está indo bem. Ficar com esse peso a noite toda, sozinha, é pesado demais. Fico feliz que você esteja aqui, deixando essa história ser contada devagar, do jeito que ela merece. Ainda tem muito pela frente. Tem dias que a gente carrega pelo resto da vida. Não porque foram os piores dias, mas porque foram os dias em que alguma coisa dentro da gente partiu de um jeito que nunca voltou a ser exatamente igual. Como um osso que quebra e sara, mas o raio-x ainda mostra a linha. Sempre vai mostrar. Você sabe qual foi o seu dia. Não precisa nem fechar os olhos para lembrar. Ele está lá, inteiro, com cheiro e tudo. Com a luz que tinha naquele momento. Com o barulho que tinha ao fundo. Com a temperatura do ar. Com o exato segundo em que o mundo que você conhecia parou de fazer sentido. Eu não sei como foi o seu, mas eu sei que teve um momento específico, um instante, uma frase, uma imagem, algo que você viu ou ouviu ou descobriu e que não dava mais para desfazer. Às vezes a gente descobre por acidente. Uma mensagem que aparece na tela sem querer. Uma conversa que chega pelos ouvidos errados. Uma pessoa que conta sem saber que não deveria contar. Às vezes a gente descobre porque perguntou, porque no fundo já sabia e um dia acordou com coragem suficiente para fazer a pergunta que tinha medo de ver respondida. E às vezes, a gente descobre da pior forma possível, diante de todo mundo, no dia que deveria ser o mais bonito da sua vida. Porque tem histórias assim. E se a sua é uma dessas, eu quero que você saiba que eu entendo o tamanho disso. Não é só uma traição. É uma profanação. É alguém que entrou no lugar mais sagrado da sua vida e pisou em cima sem cerimônia nenhuma. O altar. Esse lugar que a gente imagina desde pequena. Não necessariamente a cerimônia, não necessariamente o vestido, mas aquele momento simbólico em que você decide se entregar. Em que você escolhe uma pessoa, em que você diz, diante de tudo e de todos, é você. Entre todos os que existem no mundo, sou eu e você. E ela estava lá. A sua melhor amiga estava lá. Do seu lado, como sempre esteve. Com o sorriso que você conhecia desde criança, com os olhos que viram você crescer, com as mãos que seguraram as suas nos momentos mais difíceis. E por baixo de tudo isso, havia um segredo que ela estava carregando. Um segredo que envolvia ele. O homem que você escolheu. O homem que você amava. O homem por quem você tinha aberto o peito inteiro e deixado entrar. Eu não sei os detalhes da sua história. Cada história tem os seus próprios ângulos, as suas próprias sombras. Mas eu sei o que todas essas histórias têm em comum. A sensação de que o chão sumiu. Não metaforicamente. De verdade. Aquela tontura física. Aquele frio que começa na barriga e vai subindo. Aquelas mãos que não sabem onde se colocar. Aqueles olhos que piscam várias vezes porque o cérebro está tentando processar uma informação que não cabe na realidade que ele conhecia. E o silêncio. Aquele silêncio ensurdecedor no meio de tudo. Mesmo que houvesse barulho ao redor. Mesmo que houvesse pessoas, vozes, música, movimento, por dentro estava completamente silencioso, como se o mundo inteiro tivesse feito uma pausa para te deixar receber aquela pancada sozinha. E você recebeu, do jeito que as mulheres fortes recebem as coisas mais pesadas da vida, com o rosto tentando se manter, com os dentes cerrados por baixo do sorriso que ninguém pediu, mas que você deu assim mesmo. Com as lágrimas guardadas para mais tarde, para quando todo mundo fosse embora, para quando você pudesse finalmente desabar sem que ninguém precisasse ver. Você desabou, não foi? Em algum momento, sozinha, longe de todo mundo, você deixou sair tudo que tinha segurado.
E foi feio, foi barulhento. Foi aquele choro que vem do fundo do estômago e sacode o corpo inteiro. Aquele choro que a gente não faz desde criança porque aprendeu que não pode, mas que naquele momento não tinha mais como segurar. E tudo bem ter desabado assim, porque o que você perdeu naquele dia merecia exatamente esse luto. Merecia cada lágrima, merecia cada noite de insônia, merecia cada pergunta que você fez pro teto sem receber resposta. Você não perdeu só um relacionamento naquele dia. Você perdeu 2 pessoas de uma vez. E isso é um peso que quem não viveu não consegue nem começar a imaginar. Perder o amor e a amiga ao mesmo tempo. Perder o futuro que você tinha construído na cabeça e a pessoa com quem você dividiria a dor de perder esse futuro. Perder a pessoa que te ligaria para perguntar se você estava bem e a pessoa que causou o motivo de você não estar bem. É uma solidão específica. Uma solidão que não tem nome ainda na nossa língua, mas que você conhece no corpo. Aquela sensação de estar cercada de pessoas e mesmo assim estar completamente sozinha. Porque a única pessoa que entenderia o que você estava sentindo era exatamente a pessoa que te colocou nesse lugar. Que ironia cruel, que peso impossível de carregar. E ainda assim você carregou. Você acordou no dia seguinte, e no outro depois desse. Você continuou existindo quando uma parte de você queria só parar tudo e ficar quieta por um tempo muito longo. Mas você não parou. Você está aqui. Nessa madrugada, com os olhos abertos e a cabeça cheia, você ainda está aqui. E isso diz tudo sobre quem você é. Não sobre o que elas fizeram, sobre quem você é. Respira. Tem mais uma coisa importante que eu preciso falar com você. Sobre o que acontece depois. Sobre o que ninguém te prepara para enfrentar quando a poeira baixa e a vida continua mesmo sem pedir licença. Isampinta. Todo mundo fala sobre a traição, mas ninguém fala sobre o depois. Ninguém te conta sobre as terças-feiras comuns, sobre o mercado, a fila do banco, o almoço que você prepara sozinha e come olhando pela janela sem ver nada de verdade. Ninguém te conta sobre o momento em que a vida simplesmente continua, indiferente, enquanto você ainda está tentando entender o que aconteceu. O mundo não para, e essa é uma das partes mais cruéis de tudo isso. Você está no meio de um naufrágio interno, tentando encontrar os pedaços de você mesma que ficaram espalhados, e a vida te pede que você responda e-mail, sorria para a vizinha, apareça nas reuniões, finja que está tudo bem porque é isso que se espera de uma mulher da sua idade, da sua história, da sua força. Força, essa palavra. Quantas vezes te disseram que você é forte? Quantas vezes alguém olhou para você no meio do seu desmoronamento e disse, com aquele tom de admiração que machuca mais do que conforta: "Nossa, mas você é tão forte. Você vai superar isso." E você sorriu, porque era isso que se esperava. Porque ser forte é o papel que te deram e você aprendeu a interpretar tão bem que às vezes você mesma esquece que é um papel. Mas de madrugada, quando ninguém está olhando, você não precisa ser forte. Aqui, agora, com a luz apagada e o mundo lá fora dormindo, você pode ser exatamente o que você é. Cansada, confusa, com raiva, com saudade, com as duas coisas ao mesmo tempo, o que é absolutamente humano e absolutamente permitido. Porque tem uma coisa sobre o depois que ninguém te conta, que a saudade vem, mesmo quando você não quer, mesmo quando você sabe tudo o que ela fez, mesmo quando você passou horas, dias, semanas construindo argumentos sólidos sobre por que essa pessoa não merecia o seu amor, a sua lealdade, o seu tempo. A saudade não lê esses argumentos. Ela aparece do jeito dela, na hora que quer, sem pedir licença. No cheiro de um perfume parecido com o dela. Na música que vocês ouviam juntas naquele verão que parecia que ia durar para sempre. No momento em que você passa por aquele lugar, aquele específico, onde vocês foram uma vez e riram daquela coisa que só vocês entendiam. E dói. Dói de um jeito que te envergonha, às vezes. Porque como pode ter saudade de quem te fez isso?
como pode sentir falta de quem te olhou nos olhos e escolheu te trair. Mas é que a saudade não é da pessoa que ela se revelou ser. A saudade é da pessoa que você acreditava que ela era. A saudade é da sua melhor amiga, da menina que correu descalça com você, da adolescente que guardou seus segredos, da mulher que te ajudou a escolher o vestido. Dessa pessoa você sente falta, dessa versão dela que talvez nunca tenha existido exatamente do jeito que você imaginava, mas que era tão real dentro de você. E aí vem a pergunta mais difícil. A que fica rondando nos momentos assim, de madrugada, quando a guarda baixa e as perguntas que a gente evita durante o dia encontram espaço para aparecer? Será que eu nunca a conheci de verdade? Será que tudo que vivemos foi mentira? Será que eu sou ingênua? Será que eu deixei? Será que eu deveria ter visto? Será que eu poderia ter impedido? Eu quero responder essas perguntas com você. Devagar. Honestamente. Não. Você não é ingênua. Confiar em quem você ama não é ingenuidade. É coragem. É um ato de generosidade que diz: eu escolho acreditar em você. Eu escolho te dar o benefício da dúvida. Eu escolho o amor sobre o medo. Isso não é fraqueza. Isso é a coisa mais humana e mais bonita que existe. O problema nunca foi você confiar demais. O problema foi ela não ser digna da confiança que você ofereceu. São coisas completamente diferentes. E misturar as duas é uma injustiça que você não merece fazer com você mesma. E não, nem tudo foi mentira. E isso é importante. Porque quando a gente é traída, especialmente de um jeito tão profundo, tem uma tentação enorme de reescrever toda a história, de transformar tudo que foi bonito em ilusão, de dizer, se o fim foi assim, então o começo também não prestava, mas não funciona assim. Uma pessoa pode ter te amado de verdade em algum momento e ainda assim ter feito escolhas horríveis. As duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. O amor que vocês tiveram foi real, e a traição também foi real. E você pode honrar o que foi bonito sem precisar desculpar o que foi errado. Isso não é contradição. É a complexidade da vida adulta que ninguém te ensina na escola. Mas tem uma outra coisa sobre o depois que eu preciso falar. Algo que vai além da saudade, além das perguntas, além da raiva e da confusão. O medo. O medo que fica. Aquele medo silencioso de abrir o coração de novo. De fazer uma nova amiga e esperar que ela também vire. De amar alguém e ficar esperando o momento em que ele vai te decepcionar. De ser feliz e não conseguir relaxar dentro da felicidade porque você aprendeu, da pior forma, que as coisas boas podem desaparecer de um dia para o outro. Esse medo é real. E ele tem um nome. Chama hipervigilância. É quando o seu sistema interno de proteção fica ligado o tempo todo, varrendo o horizonte procurando ameaças, porque uma vez você baixou a guarda e levou uma pancada que não esperava. E agora ele não quer que você seja pega de surpresa de novo. Ele quer te proteger. O problema é que esse mesmo mecanismo que te protege também te isola. Porque quando a gente fica esperando a traição em todo lugar, a gente começa a enxergar traição onde não tem. Começa a recuar antes de começar. Começa a construir paredes tão altas e tão sólidas que ninguém consegue entrar, nem as pessoas que mereceriam entrar. E aí a solidão não é mais consequência da traição dela. Vira uma escolha que você faz todos os dias sem perceber. Vira uma prisão que você mesma constrói com as mãos, convencida de que é proteção. Eu sei que isso é difícil de ouvir, mas eu falo porque eu me importo. E porque você está aqui, nessa madrugada, e isso me diz que você ainda está procurando algo. Ainda está tentando entender. Ainda não desistiu de encontrar uma forma de seguir em frente sem carregar esse peso para sempre. E isso me diz que você ainda tem esperança. Mesmo que você não chame assim, mesmo que pareça só insônia, só pensamento girando, só aquela inquietação de madrugada que não deixa dormir. Por baixo de tudo isso, tem uma mulher que ainda quer se curar, que ainda quer confiar, que ainda quer ser feliz de um jeito que não precise de armadura.
E essa mulher merece encontrar o caminho de volta para si mesma. Vamos continuar, porque ainda falta a parte mais importante. A parte que ninguém gosta de falar, mas que é a única que realmente liberta. Chegou a hora de falar sobre a coisa mais difícil. Não a traição, não a dor, não as noites sem dormir. A coisa mais difícil é o que você faz com tudo isso agora, porque você pode carregar. Muita gente carrega. Carrega anos, décadas, a vida inteira. Guarda a mágoa num lugar fundo, cobre com trabalho, com ocupação, com barulho, com a vida correndo e vai vivendo por cima. Funciona de certa forma. A gente sobrevive. A gente até ri às vezes. A gente tem dias bons. Mas de madrugada, a coisa volta. Sempre volta. Porque o que não é resolvido não some. Ele apenas espera. Paciente, quieto, acumulando peso nos cantos da alma até que a gente deita, apaga a luz, e ele ocupa o espaço que o barulho do dia não deixava. É por isso que você está acordada agora. Não é coincidência. Não é só insônia. É alguma coisa dentro de você que ainda não foi dita, ainda não foi sentida até o fundo, ainda não foi olhada de frente com honestidade e compaixão. E essa coisa precisa de você. Então, eu quero propor algo diferente esta noite. Não resolução, não superação. Não aquela ideia apressada de perdoar e seguir em frente que todo mundo joga como se fosse simples, como se fosse só uma decisão, como se a dor obedecesse calendário. Eu quero propor presença. Ficar com o que é. Só por esta noite. Sem tentar consertar, sem tentar acelerar, sem tentar ser mais forte do que você precisa ser agora mesmo. Só estar aqui, com essa dor, com essa história, com esse peso. E começar por uma pergunta honesta, não para mim, para você. O que você ainda está carregando que já podia ter pousado? Não falo do perdão. Ainda não. Falo de algo antes disso. Falo daquela narrativa que você conta para si mesma sobre o que aconteceu. Aquela versão da história que você revisitou tantas vezes que virou quase um ritual. Aquele filme interno que começa no mesmo ponto, passa pelos mesmos momentos, termina no mesmo lugar. Você sabe de qual estou falando. Aquele que você passa na sua cabeça quando não consegue dormir. E eu preciso te perguntar uma coisa sobre esse filme. Ele te alivia ou ele te aprisiona? Porque tem uma diferença enorme entre processar uma dor e ficar em looping dentro dela. Processar dói, mas move. Looping também dói, mas não move. Ele só repete, e repete, e repete. Até que a dor vira identidade. Até que a história do que ela fez com você vira a história de quem você é. E você é muito mais do que o que ela fez com você. Muito mais. Mas deixa eu falar sobre o perdão agora. Com cuidado. Com honestidade, sem romantismo, porque perdão é a palavra mais mal usada que existe quando o assunto é traição. Todo mundo opina, todo mundo tem certeza. A maioria das pessoas vai te dizer uma de duas coisas. Ou vão dizer, perdoa porque é bom para você, porque guardar mágoa faz mal, porque a vida é curta. Ou vão dizer, não perdoa nunca, ela não merece, depois de tudo que fez. E os dois lados erram no mesmo ponto. Os dois estão falando de perdão como se ele fosse sobre ela. Não é. Perdão não é um presente que você dá para quem te machucou. Não é um atestado de inocência. Não é dizer que o que aconteceu foi aceitável. Não é abrir a porta para ela voltar. Não é fingir que não doeu. Perdão é uma decisão que você toma por você mesma. É dizer, eu me recuso a deixar o que você fez definir o resto da minha vida. Eu me recuso a carregar o peso das suas escolhas ruins nos meus ombros pelo resto dos meus dias. Eu me recuso a deixar a sua história ter mais poder sobre o meu futuro do que a minha própria história. É uma libertação, mas libertação que você conquista, que você trabalha, que chega no tempo dela, não no tempo que os outros acham que deveria chegar. E talvez você não esteja pronta ainda. Tudo bem. Tem um caminho antes do perdão que é igualmente importante e muito menos falado. É o luto. O luto real,
honesto, completo, da amizade que você perdeu, da versão do futuro que você imaginou e que não vai acontecer, da noiva que você foi ou ia ser, do relacionamento que desmoronou, da confiança que quebrou, da versão de você mesma que existia antes de tudo isso e que não volta mais exatamente igual. Você fez esse luto? Não estou perguntando se você chorou. Você certamente chorou. Estou perguntando se você se permitiu sentir a perda sem pressa de superar. Se você se sentou com a dor sem tentar resolver ela. Se você honrou o que foi perdido antes de tentar seguir em frente. Porque tem muita gente que pula o luto e vai direto para a reconstrução. E aí constrói em cima de terra que não está firme. E aí um dia, numa madrugada qualquer, o chão treme de novo. O luto não é fraqueza. O luto é o processo natural que a mente e o corpo precisam para integrar uma perda. É o jeito que a alma digere o que não consegue engolir de uma vez. E esse luto tem etapas que não obedecem ordem. Às vezes é raiva. Uma raiva que queima, que quer explodir, que quer fazer barulho. Essa raiva é saudável. Ela está dizendo que você sabe que foi errado, que você não vai aceitar passivamente, que você tem limites e eles foram violados. Deixa a raiva falar. Não com ela, não em público, mas aqui dentro, nesta madrugada. Deixa a raiva ocupar o espaço que ela precisa ocupar. Escreve se precisar. Fala em voz alta para o travesseiro se precisar. Chora com raiva se precisar. Não precisa ser bonito, não precisa ser controlado. Às vezes é tristeza, aquela tristeza mole, pesada, que não tem forma certa, que aparece em ondas, que às vezes passa dias sem aparecer e aí chega num momento inesperado e te leva de vez. Deixa a tristeza também. Às vezes é confusão, aquele estado estranho de não saber o que sente, de um dia estar bem e no outro estar péssima sem motivo aparente, de rir de uma coisa e logo em seguida sentir apontada, de não saber mais onde você começa e onde a dor termina. Isso também é parte do luto, talvez a parte mais cansativa. E às vezes, num dia qualquer, sem avisar, vem um momento de clareza. Um momento em que você vê tudo de um ângulo diferente, não necessariamente sem dor, mas com menos névoa, com mais espaço, com aquela sensação de que talvez, só talvez, você esteja começando a integrar tudo isso de um jeito que faz sentido. Esses momentos vêm, podem demorar, mas vêm. E quando vierem, eu quero que você preste atenção em algo. Não no que você perdeu, no que ficou. Porque depois de uma traição desse tamanho, depois de perder o que você perdeu, depois de ter o chão retirado debaixo dos seus pés sem aviso, ainda sobra alguma coisa. Sobra você. Com todas as rachaduras, com todas as cicatrizes que ainda doem quando o tempo muda, com a desconfiança que você ainda não sabe como soltar, com o cansaço de ter que reconstruir quando você nem terminou de lamentar o que caiu. Mas você sobrou. E uma mulher que sobra de uma coisa dessas não é uma mulher diminuída. É uma mulher que descobriu, da maneira mais brutal possível, do que ela é feita. E do que você é feita, minha amiga, é de uma coisa muito mais resistente do que você imagina. Não porque você é forte no sentido que te ensinaram. Não porque você não sente. Não porque você aguenta tudo em silêncio e continua sorrindo. Mas porque você ainda está aqui. Ainda está buscando entender. Ainda está acordada nessa madrugada, querendo fazer sentido de uma coisa que não deveria ter acontecido com você. Isso é resistência real. Não é glamourosa, não tem foto bonita, não tem frase de efeito. É só você, nessa cama, nessa madrugada, recusando a deixar essa história ser a última coisa que você sente. E isso, eu prometo, significa muito mais do que parece agora. Respira. Estamos quase chegando no fim dessa noite juntas. Mas antes, tem uma coisa que eu preciso te dizer. Uma coisa sobre o que vem depois do luto. Sobre o que espera do outro lado dessa dor toda. Sobre quem você pode ser quando tudo isso finalmente assentar. Eu quero te contar uma coisa sobre as mulheres que passaram pelo que você passou.
Não as que fingem que não doeu. Não as que apressaram o processo e saíram por aí declarando superação antes de ter realmente superado. Não as que transformaram a dor em personagem e ficaram presas nela para sempre. As outras, as que foram até o fundo, as que choraram tudo o que tinha para chorar. As que ficaram com raiva sem pedir desculpa pela raiva. As que fizeram o luto sem pressa e sem plateia. As que um dia, sem data marcada, sem aviso prévio, acordaram e perceberam que a primeira coisa que pensaram de manhã não foi nela. Essas mulheres têm algo em comum. Não é alegria. Não é aquela leveza artificial de quem finge que está tudo bem. Não é a ausência da dor, porque a dor não some completamente. Ela só muda de forma, fica menor, fica mais administrável, fica mais parecida com uma cicatriz do que com uma ferida aberta. O que essas mulheres têm é profundidade. Uma profundidade que só vem de ter atravessado algo real. De ter ido a lugares internos que a maioria das pessoas nunca visita porque nunca precisou. De ter olhado para dentro de si mesma num momento de completo desmoronamento e ter encontrado, lá no fundo, algo que não quebrou. Você tem isso também. Mesmo que não consiga sentir agora, mesmo que tudo que você sente nessa madrugada seja peso e cansaço e aquela saudade confusa que não sabe bem o que quer, mesmo assim está lá. Aquela parte de você que não quebrou. Ela esteve lá quando você recebeu a notícia e não desmoronou na frente de todo mundo. Ela esteve lá quando você teve que continuar existindo num mundo que continuou girando como se nada tivesse acontecido. Ela esteve lá em cada manhã que você se levantou sem querer se levantar. Em cada momento em que você escolheu continuar sem ter certeza de por que continuar. Ela sempre esteve lá. E agora eu quero te perguntar algo diferente. Não sobre ela, não sobre ele, não sobre o que aconteceu. Sobre você. Quem é a mulher que está do outro lado dessa história? Não a mulher que você era antes. Essa versão não volta. Não porque foi destruída, mas porque foi transformada. Nenhuma experiência real nos deixa exatamente iguais. A gente sempre sai diferente. A questão é só se a gente sai mais ou menos do que entrou. E eu acredito, com tudo que tenho, que você está saindo mais honesta. Porque agora você sabe que nem tudo que brilha é ouro. E isso não te tornou cínica, te tornou discernente. Tem uma diferença enorme entre desconfiar de tudo e conseguir distinguir o que é real do que é performance. Você aprendeu a sentir a diferença. Isso é um dom. Doloroso, mas um dom. Mais sua. Porque quando tudo que você pensava que tinha desapareceu, você foi forçada a descobrir o que realmente é seu. O que ninguém pode levar. O que não depende de nenhuma amizade, de nenhum relacionamento, de nenhuma aprovação externa. Sua intuição, sua força, sua capacidade de sentir fundo, sua resistência silenciosa. Isso tudo é seu. Sempre foi. E agora você sabe disso de um jeito que não sabia antes. Mais capaz de amor real. Porque quem passou pelo que você passou e não fechou o coração completamente, quem sobreviveu a uma traição dessa magnitude e ainda consegue sentir saudade, ainda consegue se importar, ainda consegue estar aqui buscando entender e curar, essa pessoa tem uma capacidade de amar que é rara. Não é todo mundo que sobrevive a uma quebra assim e sai com o coração ainda funcionando. Você sobreviveu e o seu coração ainda funciona. Eu sei disso porque você está aqui. Coração fechado não busca entendimento. Coração fechado só se protege. O seu está doendo, mas está aberto. E coração aberto que dói ainda é infinitamente mais vivo do que coração fechado que não sente nada. Mas eu preciso falar sobre uma coisa prática agora. Sobre o que fazer com essa versão nova de você. Porque não basta descobrir que você é mais profunda, mais discernente, mais sua. Isso precisa ir para algum lugar. Precisa virar vida. Precisa virar escolhas. Precisa virar a forma como você se trata, como você escolhe quem deixa entrar, como você define o que aceita e o que não aceita mais. E isso começa com uma coisa pequena. Começa com você se tornando a melhor amiga de si mesma. Eu sei que soa como frase de calendário,
Mas fica comigo. A sua amiga de infância falhou com você de um jeito que não tem desculpa. Ela deveria ter sido a pessoa que ficasse do seu lado, que defendesse o seu nome quando você não estava presente, que colocasse a sua felicidade antes dos próprios interesses, que escolhesse a lealdade mesmo quando a outra opção era tentadora. Ela não fez nada disso. Mas você pode fazer isso por você mesma. Você pode ser a pessoa que fica do seu lado, que não fala mal de si mesma na sua própria cabeça, que defende os seus limites mesmo quando é difícil, que escolhe o que é bom para você mesmo quando a outra opção é mais fácil, que não te abandona quando as coisas ficam pesadas. Você pode ser, para você mesma, tudo o que ela não foi. E isso não é solidão, não é resignação, não é desistir das pessoas. É construir uma base, é ter um chão firme dentro de você que não depende de mais ninguém para existir. É criar aquela estabilidade interna que faz com que quando alguém bom aparecer na sua vida, você consiga receber sem desconfiar de tudo, sem testar, sem esperar que a decepção venha. Porque a insegurança vem quando a gente não confia em si mesma para se proteger. Quando você sabe que vai ficar do seu próprio lado, que vai ouvir a sua intuição, que não vai se trair por medo da solidão ou por necessidade de aprovação, aí você pode abrir o coração para outra pessoa sem o terror de que se ela for embora, você vai desmoronar. Porque você já sabe que não vai desmoronar. Você já provou isso. Você já passou pela coisa mais difícil. Já ficou de pé quando não tinha motivo para ficar. Já atravessou uma noite que parecia não ter fim. E cá está você, do outro lado, ainda de pé. Com olheiras, talvez. Com perguntas que ainda não têm resposta, talvez. Com aquela pontada que aparece nas madrugadas, certamente, mas de pé. E com uma clareza sobre si mesma que você não teria se tudo tivesse corrido como planejado. Às vezes a vida nos dá o que precisamos de um jeito que a gente nunca teria pedido. Às vezes a coisa que parecia destruição era, na verdade, uma demolição necessária. Não do que você é, mas do que você havia construído em cima de bases que não eram sólidas. Do relacionamento que não era o que você pensava. Da amizade que não era o que você merecia. Das versões de futuro que eram bonitas, mas não eram reais. E no espaço que ficou depois da demolição, tem algo esperando ser construído. Algo seu. Só seu. Feito com os materiais que você descobriu que tinha quando tirou tudo que era emprestado, tudo que era performance, tudo que dependia da presença de outras pessoas para fazer sentido. Esse espaço é seu. E o que você constrói nele, a partir de agora, ninguém tira. Se você ainda está aqui comigo nesse momento da noite, eu quero te fazer um convite. Se essa conversa fez sentido para você, se em algum momento desta noite você se sentiu menos sozinha, menos estranha, menos errada por ainda estar acordada pensando em tudo isso, se em algum momento você se viu nessa história e sentiu que era hora de alguém finalmente falar sobre essas coisas sem pressa e sem julgamento, então fica com a gente, se inscreve no canal e fica aqui todas as noites, porque é exatamente isso que a gente faz aqui. Toda noite, quando o silêncio chega e traz companhia indesejada, a gente senta juntas e fala sobre as coisas que ninguém fala durante o dia. Sobre dor, sobre cura, sobre as perguntas que ficam rodando, sobre as histórias que precisam ser contadas devagar, com respeito, com a profundidade que merecem. Você não precisa atravessar as madrugadas sozinha. A gente está aqui. E agora, antes de a gente chegar no fim dessa noite juntas, eu preciso te dizer uma última coisa. A coisa mais importante de tudo que falamos até aqui. A coisa que eu quero que você leve quando apagar a luz e finalmente fechar os olhos. Pense em si. Tem uma hora da madrugada que é diferente de todas as outras. Não é a meia-noite, que ainda tem um pé no dia que passou. Não é o amanhecer, que já pertence ao dia que vem. É esse lugar do meio. Esse lugar sem nome. Onde o mundo inteiro parece suspenso entre o que foi e o que ainda vai ser. Você conhece essa hora. É exatamente onde você está agora. E eu quero que você perceba algo sobre esse lugar. Ele não é vazio.
Ele parece vazio porque é silencioso, porque não tem barulho de gente, não tem obrigação, não tem papel a interpretar. Mas o silêncio não é ausência. O silêncio é o único lugar onde a gente consegue ouvir a própria voz de verdade. A voz que fica abafada durante o dia por tudo que precisa ser feito, dito, resolvido, suportado. Essa voz, agora, está falando com você. E eu acho que você já sabe o que ela está dizendo. Ela não está dizendo que você deveria ter visto antes. Ela não está dizendo que você foi ingênua. Ela não está dizendo que você nunca vai conseguir confiar de novo, nunca vai conseguir amar de novo, nunca vai conseguir ser feliz de um jeito que não precise de armadura. Ela está dizendo algo muito mais simples. Ela está dizendo: você sobreviveu. E sobreviver não é pouca coisa. Sobreviver a uma traição assim, dupla, brutal, no lugar e no momento mais sagrado que existe. Sobreviver a isso e ainda conseguir sentir, ainda conseguir buscar entender, ainda conseguir estar aqui nessa madrugada com o coração aberto o suficiente para ouvir uma história que é a sua história. Isso não é pouca coisa. Isso é tudo. Eu pensei muito nessa noite com você, em tudo que a gente atravessou juntas desde o começo. Na menina descalça que você foi, na amizade que pareceu eterna, nos sinais que você viu, mas não quis acreditar, no dia que o chão sumiu, no depois que ninguém conta, no luto que ainda está acontecendo, na mulher que está emergindo do outro lado de tudo isso. E eu quero te dizer uma coisa sobre essa mulher. Ela é extraordinária. Não porque passou por algo difícil. Dificuldade sozinha não faz ninguém extraordinário. Mas porque passou por algo difícil e ainda escolheu, todas as noites, continuar buscando, continuar sentindo, continuar tentando entender, em vez de simplesmente fechar tudo e nunca mais falar no assunto. Essa escolha, que parece pequena, que acontece em silêncio, sem plateia, sem aplauso, sem ninguém para confirmar que é a escolha certa. Essa escolha é a maior que existe. Agora eu quero te pedir uma coisa. Não amanhã. Não na semana que vem. Agora, antes de você fechar os olhos, eu quero que você coloque a mão no peito. Sente o coração batendo? Esse coração que você achava que não ia aguentar. Esse coração que recebeu o que recebeu e ainda assim, todas as manhãs, escolheu continuar batendo. Esse coração que ainda sente saudade, ainda sente raiva, ainda sente confusão, ainda sente tudo isso junto ao mesmo tempo. Esse coração está bem. Não no sentido de que não dói, mas no sentido de que está funcionando. Está presente. Está vivo. Está aqui. E coração que está aqui tem futuro. Tem noites melhores esperando do outro lado dessa. Tem conexões reais que você ainda não fez com pessoas que vão merecer o que você tem para oferecer. Tem momentos de alegria que vão te pegar de surpresa, do jeito que só a alegria de verdade sabe fazer. Aquela que chega quando você não estava esperando e te lembra que ainda é possível. Tem uma versão sua que você ainda não conhece completamente, que foi moldada por tudo que você viveu, que tem as marcas de tudo que passou, que não é a menina descalça de antes, que não poderia ser. Essa menina cresceu, aprendeu, perdeu, ganhou, quebrou, se reconstituiu, mas tem o mesmo coração que sabia reconhecer uma pessoa especial num olhar, o mesmo coração que amava sem calcular, o mesmo coração que guardava segredo porque sabia o valor de uma confiança, o mesmo coração que sonhava. Esse coração não foi embora. Ele está aqui, sob a sua mão, batendo, e sobre ela, sobre a sua amiga de infância. Eu não vou te dizer o que sentir. Não vou te dizer que tem que perdoar logo, que tem que soltar, que tem que seguir em frente como se seguir em frente fosse uma decisão simples, que se toma numa noite. Mas eu vou te dizer uma coisa. Em algum momento, não sei quando, não sei como, mas em algum momento você vai olhar para essa história de um lugar diferente. Não necessariamente sem dor, mas com mais distância, com aquela perspectiva que só o tempo, o luto real e o cuidado consigo mesma conseguem dar. E nesse momento você vai perceber algo sobre ela que é difícil de ver agora. Ela também estava perdida. Não de um jeito que justifica o que fez,
O que ela fez não tem justificativa que baste, mas de um jeito que explica. Que diz que as pessoas que traem as pessoas que amam geralmente não o fazem de um lugar de força. Fazem de um lugar de vazio, de insegurança, de uma fome que não sabem nomear e que buscam preencher do jeito errado. Isso não te obriga a nada. Não te obriga a perdoar, não te obriga a entender, não te obriga a sentir compaixão antes de estar pronta. Mas talvez um dia, quando você estiver inteira o suficiente, você consiga ver que ela era humana, quebrada à sua própria maneira, fazendo escolhas horríveis de um lugar de escuridão que você não conseguia ver porque ela não te deixou ver. E talvez, nesse dia, você consiga soltar não pelo bem dela, mas pelo seu. Porque carregar o peso do que ela fez é continuar deixando ela ocupar espaço dentro de você. É continuar dando a ela um poder sobre a sua vida que ela perdeu o direito de ter no dia em que te traiu. Soltar é recuperar esse espaço. É dizer: você existiu na minha vida. Você me ensinou coisas que eu nunca teria aprendido de outra forma. Você me mostrou meus limites, minha força, minha capacidade de sobreviver ao que parecia insuportável. E agora eu vou usar tudo isso para construir algo que você nunca vai conseguir me tirar de novo. Esse é o último capítulo da história dela na sua vida. O que vem depois é só seu. Então, esta noite, quando você finalmente fechar os olhos, eu quero que você leve uma coisa só. Não um conselho, não uma resolução, não uma promessa de que amanhã vai ser diferente. Só uma verdade. Você é a protagonista dessa história. Não ela, não ele, não a traição, não a dor, não as madrugadas sem dormir. Você, a menina descalça que cresceu, a mulher que amou de verdade, a pessoa que foi ao fundo e voltou, a alma que ainda está aqui, nessa cama, nessa madrugada, recusando a deixar essa história terminar na página mais dolorosa. Você está escrevendo uma página nova agora, nessa noite. Nesse silêncio, nessa escolha de ficar com a própria história em vez de fugir dela. Essa é a página que importa, e ela começa exatamente aqui, agora, com você colocando a mão no peito e sentindo o coração bater e dizendo, em silêncio ou em voz alta, do jeito que quiser: eu estou aqui, eu sobrevivi, e eu vou bem. Não porque tudo está resolvido, não porque a dor passou, não porque as perguntas têm resposta, mas porque você está aqui, e estar aqui é suficiente. Por esta noite, é mais do que suficiente. Obrigada por ter ficado comigo até aqui, do fundo dessa madrugada, de um lugar que entende o que é não conseguir dormir porque o coração está muito cheio. Obrigada por ter confiado nessa conversa, por ter deixado essas palavras fazerem companhia. Se você se viu nessa história, se em algum momento desta noite você sentiu que alguém finalmente estava falando sobre o que você vive em silêncio, se você quer ter esse tipo de companhia toda noite quando o silêncio chegar, se inscreve no canal, compartilha com 5 mulheres que você conhece que também atravessam madrugadas assim, que também ficam acordadas com histórias que precisam ser contadas, que também precisam saber que não estão sozinhas. E me conta nos comentários. Qual história você quer que a gente conte na próxima noite? Qual é o tema que fica rondando a sua cabeça quando a luz apaga? Eu quero saber. Porque essa conversa não termina aqui. Ela continua todas as noites. E você é sempre bem-vinda. Agora fecha os olhos, respira fundo, deixa a noite fazer o que ela sabe fazer, cuida de você. Até a próxima madrugada.